Então saiu o novo disco dos Rolling Stones, Hackney Diamonds. Parece que esses meninos têm futuro. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood lançaram o primeiro disco de músicas inéditas desde A Bigger Bang, de 2005. Aquele disco cuja turnê incluiu o show histórico em fevereiro de 2006 na praia de Copacabana para mais de 1 milhão de pessoas. Eu nunca vou esquecer porque eu estava lá, na grade inclusive. Enfim, juventude, né? Ainda bem que passa. Bom, o Hackney Diamonds acabou de ser lançado, saiu no último dia 20 e conta com participações de Paul McCartney, um Beatle aí tocando num disco dos Stones, muito legal. Elton John, Lady Gaga, Stevie Wonder também estão no disco. E também Bill Wyman, o baixista original dos Stones, que não gravava com a banda há 30 anos. Este também é o primeiro álbum sem o Charlie Watts na bateria, que faleceu em 2021. No lugar dele, eles colocaram o Steve Jordan, que é o meu baterista de rock, blues, pop, soul, né? Nessa onda aí, meu baterista favorito. Tocou com uma pá de gente, que inclui John Mayer, ele ainda toca com John Mayer, se eu não me engano, e também tocou com o próprio Keith Richards nos discos solo. Se eu não me engano, ele produz os discos do Keith Richards. Eu sempre brinco com os meus amigos que se fosse para eu escolher uma banda, se eu tivesse grana ilimitada para contratar qualquer músico para formar uma banda, sem dúvida nenhuma o Steve Jordan seria a minha primeira opção para bateria. Então uma super bola dentro aí, muito legal ter o Steve Jordan no disco. O disco passou por um longo processo de desenvolvimento. Eles começaram a trabalhar em 2019, ainda com o Charlie Watts, que inclusive participou da seleção do repertório e também gravou para 2 músicas que viriam a entrar no disco. Mess It Up, música bem legal inclusive, e Live by the Sword. De 2019 para cá, houve muitas coisas que atrapalharam aí o andamento das gravações, incluindo a morte do próprio Charlie e também a pandemia. O outro fator que estava desanimando, estava agarrando as gravações ali, é que a banda não estava satisfeita com as gravações, com o resultado que eles vinham obtendo nas gravações. E segundo o Mick Jagger, os resultados estavam ok, mas não estavam ótimos. Foi aí que o Paul McCartney fez uma sugestão ao Ronnie Wood para eles darem uma olhada num produtor chamado Andrew Watt, um cara bem jovem, tem 30 e poucos anos, mas ele já tinha trabalhado com Pearl Jam, Ozzy, Iggy Pop, enfim, muita gente. E o Mick Jagger gostou da ideia e quando o Andrew Watt assumiu a coisa, as gravações, o projeto começou a andar, ganhou uma nova cara. E o Mick Jagger e o Keith Richards também estipularam um prazo final para eles encerrarem as gravações. O que eles queriam? Eles queriam evitar que a coisa fosse se alongando indefinidamente, como estava acontecendo. E para o Mick Jagger, o prazo final que eles estipularam ajudaria que eles se mantivessem empolgados e animados ali durante todo o processo de gravação. Algo que, segundo ele, foi fundamental para o som final do disco. E isso faz sentido porque é um disco bem para cima, cheio de energia. Então isso transparece ali no som do disco. Embora a coisa tenha começado lá em 2019, bem devagar, né, se arrastando por anos aí, a maior parte do disco foi feita depois da entrada do Andrew Watt, foi feita em pouco tempo. O Mick Jagger diz que tudo foi feito em 2023 mesmo, a maioria das gravações foi feita em 2023, e em uma entrevista para o Tom Power, um jornalista, ele fala que foram 3 ou 4 semanas de gravação, mais 2 semanas de overdubs, depois ele entrou com os vocais e as mixagens foram encerradas em março. Vamos falar aqui de algumas músicas. Em setembro, eles lançaram o single Angry. Essa música ela é do Mick Jagger, do Keith Richards e também do produtor, o Andrew Watt. Ele também figura como compositor em outras 2 músicas, Get Close e Depending on You. 2 músicas muito boas, inclusive. A última é a minha preferida do disco, Depending on You, essa última que eu mencionei aí. O resto das músicas são todas parceria dos Glimmer Twins, Jagger Richards. Angry, o single lá, primeira música do disco, é uma música muito a cara dos Stones. Embora eu não ache que essa música seja a melhor música do disco, eu acho que eu entendo a escolha do single, porque se trata de uma música que conversa muito fácil com os fãs da banda. Mas, embora a cara dos Stones
esteja na música, essa música também tem um som muito atual, muito moderno. Isso é uma característica do disco como um todo. É claramente um disco dos Stones. Eles não querem deixar de ser os Stones, eles não querem inventar nada novo, mas também eles não querem ficar presos lá só no passado. Na minha visão, o disco tem um som bem em sintonia com o que tá rolando hoje em dia nos discos de rock and roll, blues, que tem saído nos últimos anos. Ele também parece que soa um pouco com o que está rolando no pop. Mas aí eu não sei, é só um palpite, eu não entendo nada de pop, eu ouço muito pouco, mas eu tive essa sensação. Inclusive o produtor já trabalhou com a Miley Cyrus, que eu sei quem é, mas eu não conheço nenhuma música e, na verdade, nem quero conhecer. O disco me parece que conversa bastante com essa galera do pop, com o som que tá rolando hoje em dia no pop. Eu acho que isso tá total ali creditado à escolha do produtor, o Andrew Watt. A segunda faixa eu curti muito, Get Close. Ela começa com um groove de bateria bem na onda assim do Steve Jordan. E depois entram as guitarras ali, muito total na vibe dos Stones, aquele jeito particular do Keith Richards tocar. Aparece assim na cara, aparece bastante ali nessa música. As guitarras no verso me lembram Can't You Hear Me Knocking, clássico dos Stones. E o refrão é bem legal, aquele refrão de rock massa, melódico, aquela melodia que gruda na cabeça já na primeira ouvida. Eu sou fã de música assim, então curti bastante. Depois vem Depending on You, que é uma balada que mistura country, folk, soul. Ela vem do mesmo lugar que veio You Can't Always Get What You Want, Shine a Light, Loving Cup, enfim, clássicos dos Stones. No momento, como eu falei, é a minha música preferida do disco. Totalmente clichê Stones, mas e daí? É bom, dá vontade de pegar a guitarra e tocar, eu curti demais. E ela também tem uma letra legal. Eu sou suspeito para falar porque eu acho muito interessante o jeito que o Mick Jagger coloca as letras. Ele, obviamente, não é um super letrista, mas eu gosto do jeito, eu gosto do estilo dele, como ele usa as palavras. E nessa música, ele tem até uma frase interessante que ele diz: Now I'm too young for dying and too old to lose. Depois vem Bite My Head Off, que tem o Paulo McCartney no baixo. Curioso é que nessa música, o baixo não tem a cara do Paul McCartney. Eu não lembro de ouvi-lo tirando esse tipo de som de baixo. O som tá ali distorcido. Me parece que eles colocaram um efeito chamado fuzz, um efeito de distorção ali na frente do baixo. Eu achei do caralho, mas nem todo mundo curtiu. Eu tenho um amigo mesmo que é super fã do Paul McCartney. Ele toca bem, é baixista, tem os baixos igual aos do Paul, sabe tudo de Paul McCartney. Ele não curtiu, ele me falou que não achou legal. E a música mais rock and roll do disco, mais nervosa, eu gostei bastante. E tem ali o Mick Jagger arrebentando na voz. Como o Mick Jagger cantou nesse disco. Na verdade, o Mick Jagger, ele é um mega cantor de rock. As pessoas não prestam atenção no quão bom cantor ele é. Lógico que todo mundo respeita, todo mundo curte, sabe quem é o cara, é uma lenda, etc. Mas ele não é reconhecido, lembrado como o excelente cantor que ele é. A galera do rock curte muito os agudos, né? Robert Plant, Brian Johnson, Axl Rose, Freddie Mercury, enfim, mas existe vida fora dos tenores, pessoal. E o Mick Jagger é um barítono sensacional, com um timbre muito particular. Ele é muito afinado no ao vivo, conhece muito bem a voz dele, sabe usar a voz que ele tem e ele tá aí, até hoje, em altíssimo nível. Inclusive, a gente percebe durante a carreira dele que ele foi melhorando com o tempo. Isso no rock a gente sabe que nem sempre acontece, na verdade acontece o contrário. O vocalista ele vai perdendo qualidade, vai desgastando a voz com o tempo. E isso não aconteceu com o Mick Jagger, ele foi virando um cantor melhor à medida que os anos foram passando. Nesse disco, ele provou aí, lá perto dos 80 anos, que tá com a corda toda ainda, com a voz tinindo. A penúltima música do disco é Sweet Sounds of Heaven, que teve a Lady Gaga participando dos vocais e um tal de Stevie Wonder nas teclas. Difícil a coisa dar errada aí, né? Stevie Wonder, não preciso nem falar, gênio, ponto final. A Lady Gaga, muita gente torce o nariz por causa das esquisitices dela, enfim, mas eu a respeito. Eu não conheço os discos, só conheço as músicas mais famosas
E eu não curto o estilo, como eu falei, eu conheço muito pouco de pop, mas sempre deu pra ver que ela é uma cantora. Ali tem uma artista de verdade, uma artista bruta, né? A música em si, ela é um soul, muito feeling, tem órgãos, pianos, metais. Eu achei demais. Mick Jagger e Lady Gaga ali disputando nos vocais. Não tem nada de novo, é uma fórmula antiga, nada de revolucionário, mas e daí? É bom, eu vou ouvir muitas e muitas vezes ainda, e é isso que importa. Eu diria que é a minha música favorita junto de Depending on You. Eu ainda prefiro um pouquinho Depending on You, mas Sweet Sounds of Heaven eu colocaria aí como a minha segunda música favorita do disco. Pra mim, esse disco não tem música ruim. Sinceramente, eu achei isso. Isso não é comum de acontecer. Muitas vezes a gente pega artistas que a gente gosta, mas o disco como um todo não é bom. Há músicas no disco que a gente não gosta, a gente sempre pula. Mas, sinceramente, nesse disco eu não senti isso. Todas as músicas eu gostei. Mas, se for pra eu colocar duas músicas que eu menos gostei, eu diria Live by the Sword, que teve o Bill Wyman no baixo, o Elton John no piano e o Charlie Watts na bateria. Então, nada mal, né? Mas ela não tá entre as minhas favoritas. Inclusive, uma coisa interessante, ela tem um riff que lembra Get It On, da banda T-Rex, que por consequência lembra também Cigarettes and Alcohol, do Oasis, porque todo mundo sabe que o Oasis em Cigarettes and Alcohol copiou o riff do T-Rex. Enfim, uma outra música que também não me pegou tanto assim foi Tell Me Straight, cujos vocais são do Keith Richards. Não me entendam mal, não são músicas ruins, porque, como eu disse, não tem canção ruim no disco, mas essas eu poderia dizer que foram as que eu menos gostei. O que eu achei do disco? Você já deve saber a minha opinião mais ou menos aí. Eu achei sensacional, me surpreendeu muito, eu não estava esperando isso desse disco. Eu esperei mais um disco aí dos Stones, vai ter uma ou duas músicas legais. Porque nos últimos discos foi assim que a coisa funcionou. Os discos têm momentos bons, mas também tem aquelas horas que a coisa não funciona legal. O que não aconteceu, na minha opinião, em Hackney Diamonds. É um disco sólido, divertido, do início ao fim. É o melhor disco dos Stones desde muito, muito tempo. Eu posso estar falando besteira aqui, a opinião da gente muda com o tempo, né? Mas eu acho, neste momento, que esse disco vai entrar para minha lista dos meus discos favoritos da banda. Sem zoeira, eu tô achando isso mesmo. Eu adorei o disco. Eu ainda tô bem empolgado com o disco, tô ouvindo direto, mas no momento me parece o melhor disco dos Stones desde Some Girls de 78. Enfim, você pode discordar, mas é assim que eu estou vendo a coisa agora. Eu já vi críticas ruins do disco. Tem um youtuber famoso lá nos Estados Unidos que falou muito mal do disco, mas ele falou mal assim: ah, é o velho clichê Rolling Stones, que não acrescenta nada ao mundo da música pop, etc, etc. Daí eu pensei, e daí? As músicas são legais, o repertório é ótimo, muito bem produzido, muito bem tocado, o som é maravilhoso, o disco funciona, é isso que importa. Quem liga para acrescentar algo à música pop? Enfim, cada uma, né? Ele ainda não entendeu o espírito da coisa. It's only rock and roll, but I like it. Bom, é isso, absolutamente incrível esses senhorzinhos lançarem um disco desse. É realmente de tirar o chapéu, eu tô curtindo demais ouvir esse disco. Tomara que não seja o último, mas se for, eu acho que tá perfeito. Encerrar a discografia nesse nível. E um detalhe, a última música do disco, Rolling Stone Blues, a música de Muddy Waters que deu o nome da banda. Me parece aí uma sinalização de que este é o último. Me parece também um final perfeito, poético até.